Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo o fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo. Aqui nesse canal nós falamos sobre o estoicismo, filosofia estoica, uma antiga escola fundada por Zenão de Sídio em 300 a.C. Zenão fundou o estoicismo após passar por uma grande adversidade. Ele era um comerciante e toda a sua carga afundou, o navio naufragou e ele perdeu toda a sua carga valiosa. E decidiu se dedicar ao estudo da filosofia. Então, embora tenha sido fundada há mais de 2.300 anos, ela é ainda uma filosofia muito atual. Ela pode ser ainda muito útil no nosso dia a dia. Por quê? Porque a natureza humana mudou muito pouco. Mas o ambiente que a gente tanto sofisticou, ele se torna cada vez mais desafiador, né? Os aspectos externos a nós são cada vez mais complexos. Então, ao longo da sua história, era uma filosofia que floresceu por 500 anos, teve seu início na praça pública na Grécia, em Atenas, na Ágora, e se deslocou para o Império Romano. Floresceu por aproximadamente 500 anos e, como eu disse a vocês, ela é muito útil, ela é muito importante, ela pode ter um valor inestimável para que a gente possa fazer bom uso diante dos desafios dos nossos tempos, né? Do nosso espírito de época, digamos assim. Né? Então, ela oferece uma espécie de moldura existencial, né? uma arte de viver, né? Um guia para a vida, né? E mais cedo ou mais tarde, você que se interessa por estoicismo, que começou a estudar um pouco de estoicismo, você vai se deparar com uma crítica, que, a meu ver, é um erro, é uma crítica muito comum, talvez um mal-entendido, um ruído na tradução, mas a ideia equivocada de que os estoicos eles eram não emocionais, né, frios, né, que eles não expressavam as emoções, né? E isso está muito longe da verdade, porque na filosofia estoica não se busca, obviamente, até porque não seria possível, extirpar as emoções, mas sim as paixões, né? As paixões eram aquelas emoções exacerbadas, exorbitantes, fora de um calibrar das coisas, fora de uma justa medida. Então, essas paixões, né, fruto de juízos deturpados, de crenças errôneas, de falsas opiniões, levam a esses impulsos exagerados, irracionais, que, obviamente, impedem a nossa tranquilidade, a nossa paz interior. Então, hoje, nós vamos voltar ao tema da estabilidade, né? Ou a ausência dela, que pode acarretar a ausência da estabilidade. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou filósofo estoico praticante, psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental. Conforme a gente vem conversando ao longo desses vídeos, desde o dia 1º de janeiro, a ideia é fazer uma reflexão diária durante 366 dias do ano de 2024, com base no livro Diário Estoico, do autor norte-americano, estudioso moderno do estoicismo, Ryan Holiday. Se você tiver interesse por algum conceito que já foi discutido,
eu convido você a visitar os vídeos anteriores. Vamos então para a reflexão de hoje. Deixa eu colocar aqui o livro do Ryan Holiday na tela. 11 de janeiro. Título: Se você quer ser instável. Então, vamos abrir parênteses para Epiteto. Pois se uma pessoa volta a própria atenção para suas escolhas racionais e suas ações, ela conseguirá conquistar a possibilidade de prevenção. Se, no entanto, ela se desviar a atenção de suas escolhas racionais para coisas que não estão sob seu poder, procurando evitar o que é controlado por outros, ficará então agitada, temerosa e instável. Então, de novo, Epiteto, nessa passagem, retoma a ideia da dicotomia de controle e também da escolha racional, de fazer bom uso das impressões, né? Ter um julgamento o mais objetivo possível, né? Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir se manter estável, tranquilo, sereno. O que diz o Ryan Holiday a partir dessa reflexão de Epiteto? Ele diz o seguinte: a imagem do filósofo Zen é um monge nas colinas verdejantes e tranquilas, ou num belo templo em algum penhasco rochoso. Os estoicos, diz o Ryan Holiday, são a antítese dessa ideia. Eles são o homem na feira livre, o senador no fórum, a corajosa esposa esperando que seu soldado retorne da batalha, o escultor atarefado em seu ateliê. Ainda assim, estão em paz, estão tão em paz quanto o filósofo Zen. Então, qual é a ideia? É de que nós não dependemos das circunstâncias externas a nós, e sim do bom uso da razão, da nossa faculdade racional, da gente aprender a entender o que está no nosso controle e o que está fora, e como eu faço bons julgamentos. O que mais? Ele diz: Epiteto está lhe lembrando que a serenidade e a estabilidade resultam de suas escolhas e do seu julgamento, e não do seu ambiente. Então, a vida ela é muito mais sobre como a gente reage aos eventos do que sobre os eventos em si. Se você, continuando, se você procura evitar toda perturbação à tranquilidade, por exemplo, outras pessoas, acontecimentos externos, estresse, nunca será bem-sucedido, porque não há como evitar. Né? A gente vive num mundo de enorme complexidade. E hoje, ao longo de um dia, toda pessoa experimenta um número significativo de adversidades e contratempos. Então, não há como evitar que o que é externo a nós nos impacte. Mas há como, a partir da faculdade da razão, a partir do entendimento de que você deve focar no aspecto da equação que você pode controlar, isso sim pode te ajudar. O que mais? Seus problemas o seguirão por onde quer que você corra ou onde quer que você se esconda. Então, a ideia também de que as demandas elas vão nos acompanhar. Então, também não é isso, não é esse o caminho. Mas se você procura evitar os julgamentos perniciosos e perturbadores que causam esses problemas,
então estará estável e firme onde quer que você se encontre. Então, o contexto, ele não é o mais relevante. Na filosofia estoica, essa tranquilidade, essa serenidade, essa estabilidade, ela está ao alcance de qualquer pessoa, ao meu alcance, ao seu alcance. Por quê? Porque, independente das circunstâncias externas, a nossa paz interior, ela é acessível a nós. Por quê? Porque elas são o fruto doce das nossas boas escolhas, dos nossos bons julgamentos. E como eu disse no início, os estoicos não negam nem evitam as emoções. Eles até denominavam as boas emoções como a alegria, a cautela e o bom desejo, o desejo racional. Então não se trata de negar, até porque as emoções são da natureza humana, fazem parte da natureza humana. Mas evitar as paixões avassaladoras, irracionais, que são decorrentes do nosso próprio julgamento e na nossa falha em manter a razão como maestra, como coordenadora para assegurar essa tranquilidade e essa estabilidade a despeito de qualquer circunstância externa a nós. Tá bom? Então, olha, muito obrigado. Caso você se interesse pelo estoicismo, eu te convido a se inscrever no canal e amanhã a gente está de volta para mais uma reflexão. Tá bom? Obrigado.